assim que os dois se separaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, enquanto Ló estabeleceu nas cidades próximas do Jordão. E amou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram péssimos e grandes pescadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que estás vendo, eu darei
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazem também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho, queira Deus perdoar o nosso pecado. Nós estamos dentro de uma solenidade que se aproxima de uma figura que nós, normalmente, no Novo Testamento, mesmo trazendo consigo alguns rubricismos do Antigo Testamento, com as tradições judaicas, mesmo que no dia de hoje, neste capítulo 7, nós vamos beber da tradição de uma certa fragrância do Antigo Testamento, ocasionado pela escola de São Mateus, que escreveu o seu Evangelho por volta dos anos 80, dos anos 90, depois de Cristo, quando a igreja estava se expandindo. Mateus, que morava em Cafarnaum, que outrora fazia parte da bancada da coletoria de impostos de Jerusalém, e tendo uma experiência inalienável com o nosso Senhor, que aquela experiência tornou-se para ele algo diferente, algo fora do normal. Mateus, sendo ele cativado pela presença do Mestre, desabrocha a sua vocação quando, a partir do seu Mestre, escuta um grande invocativo: vem, segue. E ele foi seguir, deixou a coletoria e seguiu Jesus. São Pedro é uma figura curiosa, consistente e cheia de sentido, para dizer que São Pedro é uma das colunas mais importantes da Igreja Católica. A gente diz os dois pulmões da Igreja, o Oriente e o Ocidente, Pedro e Paulo. Inclusive, no dia 29, a Igreja do Brasil translada esta data porque faz parte de uma celebração solene de duas figuras impolutas da Igreja Católica. Portanto, a Igreja faz o translado para o domingo que se segue para evocar o sentimento eclesial da nossa Igreja Universal, a esposa de Cristo, de maneira, sem dúvida, de maneira muito importante. Mesmo que a gente celebre a figura de São Pedro, ou para muitos estudiosos, a figura pedrina, ou para outros,
que dizem que São Pedro não representa apenas uma subjetividade. O que significa isso? Ele não representa apenas uma pessoa, mas ele está na posição de uma figura eclesiológica. Quando nosso Senhor se dirige a São Pedro, não se dirige apenas uma subjetividade, uma persona, uma personalidade isolada, se dirige à igreja da Santa. A Pedro é dado o mundos, a responsabilidade, o cajado da igreja. A Pedro é dado a grande condução do mistério da fé, salvaguardando a sã doutrina. Pedro, portanto, representa não só a sua pessoa no que diz respeito à sua própria vocação, mas também a vocação da igreja, que é para enxergar, servir e amar o Mestre Jesus Cristo. Alguns estudiosos costumam dizer assim: São Pedro, mesmo com a sua indolência, mesmo com sua fraqueza, mesmo com as suas debilidades humanas, mas encontrada em Jesus Cristo o sentido da sua vida, a tal ponto dele, sendo questionado por Jesus Cristo por 3 vezes, ele se depara com aquela última pergunta e questionante, instigadora: Pedro, você é meu amigo? E ele cai em si.